Pois é, não tem aqui. Tá ok, tá ok. Joia, Não, mas vamos lá. deu Aqui certo. Vamos lá. deu sim. Bacana. Vamos começar aqui para quem está chegando agora no nesse nosso debate. É mais um dia da Semana da Assistente Social, né? Começamos ontem com o Júnior, presidente do CRES. Hoje vamos conversar com Cassandra sobre Previdência Social, né? O hoje e o amanhã. Lembrando que a gente teve uma mudança no horário da sexta-feira, vai se começar às 19h30 e não às 19 horas. Botei essa camisa em homenagem a você, Cassandra, ó. Pois é, Seguir na luta. eu Ela tá até um pouco procurei, Tássio. apertadinha, tá até um pouco apertadinha ainda, que é lá de 2014, da nossa reeleição, da gestão onde nós estivemos juntos no Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, que na sequência, na outra gestão, você assumiu a presidência, né? Então, muita luta conjunta aí nessa caminhada. Vânia tá dizendo que tá É, com saudades aí da gente, é um prazer estar na tá, live. Então, tá bem, Cassandra, João. para a gente, antes de fazer alguma conversa sobre previdência em si, a gente está aqui pelo seu Instagram, mas eu não sei se alguns entraram também pelo meu. Sim, a Áurea está dizendo que sim, que aparece tanto para você aqui como lá no meu a live, então isso é Ah, que bacana. bom, que bom, que bom, que bom. Só vou pedir que no final, como você que abriu, talvez ela apareça para você a questão do encerrar e você vai salvar. Se não aparecer um salvar, você bota no seu IGTV, mas deixa ele de alguma forma público para eu poder baixar e botar no YouTube depois, certo? Tá Sua joia. assessoria aí vai lhe ajudar nisso, vai dar certo. Então diz aí para essa turma massa que está chegando, quem é Cassandra? Então, Se assim, apresenta primeiro. antes de me apresentar, sabe, eu até procurei uma camisa, né, da época da gestão, até da época que eu iniciei a minha vida de militante no CRES, mas estava tudo fazendo amor. E também com essa situação aí de tá apertada, sabe? Então, não rolou a camisa, mas bem que eu queria estar com a camisa assim agora. Então, assim, Tássio, antes de me apresentar também, eu quero dizer da minha felicidade, viu, de estar tendo essa oportunidade de partilhar com você desse espaço, né, nesse bate-papo que a gente vai ter, né, sobre previdência, né, e agradecer por essa oportunidade. Estar com você nesses momentos, nesses espaços, é motivo de muita alegria, né? Eu acho que te conheci, né, no CRES, na militância, e isso, o respeito, a admiração, ele extrapolou, como a gente diz, foi para além do CRES. E que bom, né? Porque você, no decorrer desse tempo todo, só demonstra o seu compromisso, né? O seu compromisso político, o seu compromisso ético, né? Na condução da sua vida, da sua trajetória política e profissional também, né? Valeu, Então, assim, obrigadão. para quem não me conhece, eu sou Cassandra Menezes, né? Assistente social. Eu, esse ano, inclusive, faço 10 anos de INSS, né? Inicialmente, eu comecei lá em Roraima, né? Em Boa Vista, no estado de Roraima, na capital, em Boa Vista. E aí, em 2013, teve um concurso de remoção, e aí nesse concurso de remoção eu passei, né? Fui selecionada e voltei para João Pessoa. E realizei, né, um grande desejo que eu tinha, que era de trabalhar com as duas grandes referências do serviço social brasileiro, né, que é Raquel Alvarenga, hoje a nossa atual vice-presidente, e Germana Coutinho. Eu digo a elas que eu fui e serei a eterna pupila dela, de Raquel e de Germana, porque são pessoas assim que não é só localmente que tem esse respaldo, que tem toda essa bagagem, né, teórica, né? Isso é no Brasil inteiro, esse reconhecimento é no Brasil inteiro, porque elas construíram, né, ajudaram a construir o serviço social previdenciário hoje, né? E, assim, para elas eu não tenho nenhum problema de rasgar seda, rasgo sem nenhum constrangimento, porque tanto Raquel quanto Germana
mesmo na posição de gestão, nunca deixou de defender de maneira intransigente o serviço social previdenciário, mesmo com todos os limites e possibilidades, né, da nossa atuação profissional, sempre foi uma defensora ferrenha, né, nacionalmente. Então, assim, eu não tenho nenhum constrangimento de rasgar seda para você, Raquel. Eu vi que você está aí. Germana mandou mensagem, tá? Se desculpando que não ia poder assistir a nossa live hoje, mas desejou muito boa sorte para a gente. E assim, é motivo de muito orgulho, sabe? E eu, antes de entrar no INSS, eu já disse, meu Deus, eu quero trabalhar com essas duas pessoas. Tá bom, Raquel, eu vou pular essa parte. Chega, né? Chega. Mas assim, é muito satisfatório, sabe? Porque a gente vê que é tão difícil, né? A gente ter pessoas de referenciais tão fortes que são sempre tão próximos a gente, né? Que mesmo na condição de gestora sempre se manteve muito, muito firme. E ela deixa esse legado para a gente, da nossa equipe aqui de João Pessoa, que hoje, na pessoa de Eliene, que foi, né, do CRES Do Paraíba, junto com CRES o com a gente. Tássio, né, tesoureira, Ajudou né? muito para que a gente alcançássemos muitos dos nossos planos com a organização dela. Importante que Pois se é, diga. e hoje ela está à frente do serviço social aqui de João Pessoa, e assim, sabe, todo mundo tirando o chapéu para ela, porque assim, um Uhum. trabalho sem assim, maravilhoso, sabe? Principalmente nessa conjuntura que a gente está vivendo, que não é fácil, né? Trabalhar no INSS não é fácil, e a Eliane, com muita firmeza, com muita coerência, tem ficado à frente, né, do Serviço Social da Previdência de João Pessoa. É Imagine. uma história importante dessa equipe, né? A Raquel disse, pula essa aí, mas é importante sempre fazer um registro, até mesmo porque a Sim, importância dela nessa gestão do Conselho Regional de Serviço Social, que se iniciou agora no dia 15, também traz muita dessa experiência nas políticas públicas, na Previdência, em um momento que ela vem sendo atacado, da experiência do Conselho Federal de Serviço Social da Paraíba, né? Então é importante sempre a gente registrar isso e o reconhecimento que surge aí de todas as pessoas presentes aqui na nossa live. Então, acho que vale sim a pena fazer esse registro. As amigas, as companheiras de profissão e amigas, né? Você aqui por elas estavam ganhando também o concurso de Miss. Mauri, Keltri, Kel, Manu, amiga linda, tal. Keltri é Ariadna, viu, Cássio? Ah, é Keltri é Ariadna? Ariadna, Ah, a gente vai descobrindo as pessoas como Luciana, que também está fantasiada aí com o Instagram de Lourenço. Eu já digo, faça o seu, deixa de aperrear o menino. Vem a ponto com ele aqui Mas é agora. porque Keltri é o nome dela, né? É o nome Hum, dela. Então, assim, Cássio, assim, ao longo desses 10 anos, né, de INSS, o que eu posso dizer é que foram muitas lutas, né? Porém, ainda acontece muitas lutas e tensionamentos travados, né? E assim, essa luta ela se renova cotidianamente, né? Afinal de contas, a gente está sempre lidando, né, com, essa, com todos esses desdobramentos, né, dessa movimentação conservadora e neoliberal que a gente vivencia, né? Então a nossa luta ela é histórica, ela é permanente, né? A gente vivencia isso é, todos os dias, né? Sempre Cassandra, oi. você teve qual outra experiência assim, no serviço social antes da Previdência? Antes da Previdência, eu trabalhava numa operadora de saúde, né? Numa operadora de saúde privada, né? Daqui de João Pessoa, antes de ir para Roraima, trabalhei na saúde. A minha formação foi na Universidade Estadual, daqui da Paraíba, Hum, né? E logo em seguida, assim que me formei, eu comecei a trabalhar nessa operadora de saúde. Eu trabalhava junto com a equipe de home care, né, que fazia os atendimentos em domicílio, né, dos pacientes, dos usuários
em cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos e cuidados preventivos também. E aí, depois, quando eu fui para Roraima, né, eu também trabalhei junto às obras, as grandes obras, né, do PAC, né, ainda no governo Sim. Dilma, no trabalho técnico-social. Aí, logo em seguida, eu voltei para a iniciativa privada, prestando assessoria, né, no escritório de engenharia, que estava sendo responsável pela execução dessas obras, e lá a gente iniciou o trabalho do serviço social. Né? E naquela oportunidade a gente iniciou o núcleo de serviço social na iniciativa privada, né? Que era do trabalho técnico social. E E que aí, diferenças de dificuldades você vê nesses dois setores, assim? Você olha no INSS hoje, visualizando essas mudanças que a gente vai conversar um pouco depois, e olha para essa sua jornada antes aí na iniciativa privada na saúde e trabalhando junto com grandes obras. O que você diria que é mais difícil aqui no INSS nessas relações? olha, Tati, por incrível que pareça, né? As lutas que a minha trajetória profissional travou foram muito maiores no INSS, né? É, talvez, certamente, talvez não, certamente pelo vínculo de trabalho que a gente tem, né? Porque na iniciativa privada é um vínculo, diga-se de passagem, lá em Roraima, o serviço social é uma profissão que é relativamente bem remunerada, né? Mas a gente se amarra, a gente enfrenta algumas. Os limites eles são ainda maiores, mas a gente pelo menos a gente conseguia dialogar, né? Conseguia dialogar, não que no INSS a gente não já teve momentos de conseguir dialogar. Hoje esse diálogo ele não existe. Né? Essa possibilidade de diálogo é cada dia mais difícil. Né? Essa dificuldade maior ela começou quando? Você fala no INSS? Dentro do INSS, as dificuldades aí que você fala. A gente sempre, como eu já falei, o serviço social ele se confunde com a história da profissão, né? Porque o serviço social esse ano, acho que é esse ano, acho que as meninas aí me ajudam aí, se eu estiver errado, faz 76 anos, né? E aí, assim, ela se acirra essa dificuldade agora, né? Com o governo de Temer, né? O governo ilegítimo de Temer, e ainda mais agora com esse genocida aí no poder. Os desafios eles sempre existiram, as lutas eles sempre existiram, mas pelo menos a gente tinha possibilidade de diálogo, pelo menos a gente conseguia dialogar. Não que fosse sempre as mil maravilhas, não, longe disso. A gente sempre vivenciou na instituição uma tentativa de desvio mesmo da nossa atuação, de tirar, de pulverizar, né, como a gente chama mesmo, as nossas ações. Mas a gente sempre conseguia dialogar e a gente lograva êxito, sabe? A gente tinha pessoas de grandes referenciais à frente da divisão de serviço social, né? A exemplo da Ermelinda, da Lúcia Lopes, né? Então, nesse período, assim, foi um período muito profícuo para o serviço social. Não que a gente não tenha vivenciado lutas, dificuldades, mas esse período eu não vivi, né? Eu conheço, né? Pelo que as colegas falam, pelo que eu estudei, pelo que a gente lê, a gente sabe disso. A gente Até percebe, porque a minha entrada no INSS foi em 2010. acho que a gente quando é estudante ainda ou depois assim, a gente sempre olha sempre olhava e boa parte ainda olha para o INSS como um grande foco de trabalho e de desejo de estar junto, seja pelo vínculo, seja pelo salário, seja pela estrutura federal. Né? Claro que hoje a gente percebe um grande desmonte e uma mudança em parte do que é isso, mas quando a gente olha a precarização em outros tantos espaços, ainda acaba sendo um espaço onde muitos querem
chegar junto. E esse embate, esse impacto de querer mexer, mudar no serviço social, a gente sempre vê acontecendo de muito tempo, de mais tempo do que esses 10 anos que você está no INSS. Mas, Sim, para com além disso, certeza. antes de entrar nesses detalhes assim, do serviço social em si, Uhum. da Constituição para cá, com a chegada da nossa Previdência, com esse formato que a gente tem, que grandes mudanças ou reformas você destacaria que a gente sofreu? Assim, a gente vê que desde a década de 90 a gente vem sofrendo, né, com as reformas previdenciárias. Né? A classe trabalhadora, nós, a gente está sempre sendo afetado. Mas, assim, eu avalio, sabe, Tássio, que essa última contra-reforma, é, ela é avassaladora, né? Os prejuízos que ela traz para a classe trabalhadora é sem precedentes. Ela é muito mais perversa. Né? A gente sabe que a Previdência sempre foi a menina dos olhos do sistema financeiro, né? Sempre despertou muito interesse do capital a Previdência. Né? Sempre com aquela falácia de déficit, que a gente sabe que de déficit não tem nada, né, que ainda no governo Dilma a gente viu a questão da desvinculação da receita, como é que é tão deficitária assim e você desvincula a receita da Previdência para pagar a dívida pública, né? Como é que justifica isso? Que déficit era aquele? E hoje a gente vê que não é bem assim. Mas, assim, eu avalio que essa contra-reforma, essa última, ela traz prejuízos assim, sem precedentes, sabe? Ela é um rolo compressor, E né? vem no Para os efeito trabalhadores se cascata para a gente nos estados, né? com certeza, com certeza. Se desdobra aí nos sistemas, nos regimes próprios, né? De previdência. A gente vê muito quando a gente fala em previdência, né? A gente viu lá em 2003 a taxação dos aposentados, o impacto lá no serviço público. Aí quando vai falar em reforma, sempre a gente vê logo a questão de mais tempo, né? Mais tempo para se aposentar. Ah, vai aumentar a alíquota. Ah, vai vir mais da iniciativa privada. Mas, vez por outra, a gente escuta vocês do INSS, principalmente as colegas assistentes sociais, trazer algumas mudanças que acontecem na profissão ou na forma de organização interna da instituição que impacta também nessa concessão de direitos. Fala mais disso para a gente. Só antes de passar, dizer que já está aqui com a gente desde ontem a Flávia, né? Flavinha, que já foi de gestão com a gente, Ah, legal, Jussara, coisa boa. Manuel, que sempre tem ajudado a gente, Tuíra, que a gente conheceu ainda quando era estudante, hoje já assistente social, Antônio Deol entrou aí agora, Eduardo Guimarães, Gustavo, Carine, Neide Moraes, Socorro Santino, Caio Cabral, uma turma boa entrando para acompanhar a gente. Mas agora sim, voltar para você aí tratar um pouco dessas mudanças aparentemente pequenas que a gente não vê nessa grande propaganda e como impacta na vida da gente na Previdência Social. Pois é. Hoje a gente já começa a sentir, né, o reflexo de toda a contrarreforma, de todo o desmantelamento, de toda destruição da previdência pública. Essa previdência que a gente defende, que está pautada nos princípios da Seguridade Social, né? Então, assim, a gente vê isso, com essa contrarreforma, a gente vê esse distanciamento dos princípios da Seguridade Social. Em 2014, eu me lembro, quando eu participei do seminário do Serviço Social da Previdência, né? E lá participava professores da UNB, da UFPB, da UFAL, da UFSC, as pessoas do Evilásio, da Márcia Emília, da Rosa Predes, da Ana Maria Cartacho, né? E que já trazia, né, os elementos da crise do capital, já nos mostrava o quanto isso já
estava repercutindo, né, o quanto isso já repercutia na previdência social, né? Que a gente já caminhava para essa tendência, né? Para essa tendência de acabar mesmo, porque o que a gente vê é uma previdência, né? Agora com essa contra-reforma, é uma previdência pobre para poucos pobres, viu? É uma previdência pobre para poucos pobres. A gente vê a minimização da previdência pública, né? E a ampliação da previdência privada, né? E hoje a gente sente isso quando a gente chega os usuários, né? Quando a gente vai atender esses usuários nas socializações das informações, né? Porque a gente trabalha o serviço social, né? Eu ouso dizer, e não tenho medo de ousar nesse sentido, e dizer que dentro da instituição nós somos, né, os profissionais que trabalham na ótica do direito, o reconhecimento do direito, né? Que trabalha dentro dos princípios da Seguridade Social, de ver a Previdência como público. Por isso que a gente sofre tanto as consequências disso, porque nós somos os únicos profissionais dentro da instituição, o serviço previdenciário, que conta com a atuação dos agentes sociais, são os únicos que trabalham dentro dessa perspectiva de ampliar o acesso das pessoas, né? De ampliar o acesso à previdência, a trabalhar na perspectiva de incluir essas pessoas, né? De reconhecer, de trabalhar na perspectiva do reconhecimento desse direito, né? E aí hoje a gente vê muitas pessoas sendo prejudicadas já, né? Com a pensão por morte mesmo, com as mudanças que houve na pensão por morte, na pensão por tempo de contribuição, que já não existe mais, né? E aí a gente vê, assim, na instituição, sabe, Tássio, os colegas sempre intitulam, né, o INSS como seguro social, né? Desconsiderando todo o caráter solidário que a Previdência sempre teve, né? Que a Previdência Pública tem, né? E é sempre nessa ótica mesmo, de seguro, né? Só vai ter direito quem contribui, né? Então, deixando de lado, descartando os segurados especiais, que são os nossos agricultores, que são os trabalhadores rurais, que são os indígenas, que é a população quilombola, né? Eu vou retomar para algumas questões dessas que você está trazendo aqui depois, porque eu acho que é a pergunta que Leide fez aqui para a gente. Então, antes, queria registrar aqui a presença de Jéssica Trócoli, S. Soares, Bela Reis e Rebeca. Aí Leide pergunta, nossa companheira também de gestão de CRES. Cassandra, a inserção de profissionais no INSS a partir de 2008, depois de décadas, trouxe mudanças quanto às inserções anteriores? Como assim? Eu não entendi. Assim, Deixa eu continuar. Ela fala desse grande concurso, né? Trouxe, depois de décadas, que se isso teve mudança essencial do que vinha antes. E ela disse que pergunta isso porque quando houve esse concurso, tinha alguns anos sem acontecer. E com a configuração profissional, como é a configuração profissional nessa última década? Pergunta dessa mudança e como é nessa última década. Eita, perguntinha. Então, o concurso de 2009, que inclusive, não posso deixar de falar, Raquel foi uma das pessoas que lutou muito, Raquel e Germana, em defesa da realização desse concurso de 2009. O efetivo de assistentes sociais, se hoje é reduzido, antes de 2009 era muito menor, né? E muitas dessas profissionais elas estavam sendo cedidas, eu não sei se é bem essa palavra, né? Se é cedidas ou se eram sendo aproveitadas de outros órgãos, né? E não do próprio INSS, do concurso do INSS mesmo, né? Então, a nossa chegada no INSS foi exatamente quando
a operacionalização do BPC passa a ser responsabilidade do INSS. E sobre isso, sabe, Tássio, acho que demandaria depois, não sei, através do CRES, a gente fazer uma discussão, né? Porque a gente sabe que isso tá sempre, o tempo todo sendo muito ameaçado. Então, em 2009, a entrada, acho que na época foram de 1.350 assistentes sociais no Brasil inteiro, né? Distribuídos aí pelo Brasil inteiro, tinha como objetivo também, né, a realização das avaliações sociais da pessoa com deficiência, uma vez que esse serviço ainda era realizado, executado na política de assistência. Né? E a gente sabe o que traz algumas implicações que tem em torno disso, mas aí que demandaria uma outra discussão Uhum. bem pertinente, bem necessária nesse sentido. Então, em 2009, né, a gente entra para poder realizar também a avaliação social da pessoa com deficiência. Ó, a Eliane, ela traz aqui, ela faz uma afirmação, né? Também dá para você desenvolver aí sobre o trabalho digital e como isso impactou, né? Na negativa de direitos. Então, fala um Isso, pouco sobre porque, isso e assim, também sobre que mudanças especificamente no serviço social, né? Que atividades estão tirando, além dessa questão da virtualização que você vai tratar, que nos distancia do usuário e, consequentemente, do acesso a esses direitos. olha só, a digitalização, né, do INSS, que hoje já é uma realidade, isso faz com que a população usuária, né, dos serviços da Previdência, do serviço do INSS, ela fique cada vez à margem disso. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso hoje ao computador, à internet, né? A gente vive num país enorme, com várias realidades diferentes. Quando eu me lembro da época que eu trabalhava lá em Roraima, que a gente tem que a existência de população ribeirinha, de indígenas que precisam navegar rio abaixo, rio acima, por vários dias para conseguir chegar na agência mais próxima. Imagina essa pessoa conseguir ter acesso à internet. Né? Imagina um agricultor, aí vamos voltar aqui para a realidade do Nordeste, para Paraíba. Imagina um agricultor, né, ter acesso aos seus benefícios, a requerer, a solicitar os seus benefícios, ter acesso às informações através dos serviços digitais. Né? Então, isso faz com que cada vez mais a população usuária ela fique mais distante. Né? E aí, o que é que entra nesse processo de digitalização do INSS? Né? Porque hoje, para você requerer um benefício, você não precisa ir mais a uma agência, né? Você faz isso através da internet. Isso é vendido, né? Isso é propagado por aí como algo muito maravilhoso. Imagina, você não precisa se deslocar, você não precisa sair de casa, mas a gente sabe o que isso representa. Né? Não só uma burocratização no reconhecimento do acesso a esse direito, como dificultar o acesso de todas as pessoas, porque isso não é democratizar o acesso, porque muitas vezes esses usuários, eles chegam até as agências e não pode ser atendido. E quem é ainda o profissional que atende essa pessoa que chega nas agências? É o assistente social e a assistente social. Né? Então, a gente vivencia muito isso. Né? Então, assim, o INSS está cada vez mais distante da população usuária. Então, a gente vê cada vez mais caminhando, fazendo esse percurso de extinção, de acabar mesmo. Para quê? Né? Para quê? Se com a reforma, com a contrarreforma, né, está passando muita coisa para a iniciativa privada.
E qual era a outra pergunta mesmo? Eu acho que Além da digitalização do A INSS Ariadna digital. A Ariadna, ela faz uma questão aqui no que diz respeito ao modelo de avaliação da pessoa com deficiência, né? Que isso são outras medidas de desmonte do serviço social, Sim, né? No modelo aí de no que, no essas, que essas coisas que pra gente que tá fora, a gente não percebe essas mudanças nesses, abre aspas e fecha aí, os detalhes que vocês vivem, como esse que a Ariadna está trazendo aqui, como esse outro elemento que você trata da dificuldade de acesso a assistente social pessoalmente, para tirar algumas dúvidas, para fazer um questionamento, né? Era o único socorro. ter acesso a um serviço que é público. Ter acesso a um serviço que é público. Hoje a população, e não precisa, sabe, Tássio? Não precisa ser só aquelas pessoas que estão lá na zona rural, não. Eu tenho pessoas, né, do meu convívio, das minhas relações mais próximas, que têm dificuldade de acesso à internet, de não saber utilizar as ferramentas ainda. Não é? Então, aí o que acontece? Termina essas pessoas tendo que recorrer a quem? Né? A ter que ir numa lan house, pagar para poder acessar uma internet, acessar um escritório de advocacia, não Gastar é? seus Gastar dados e ter públicos. isso, e ficar muitas vezes nas mãos dessas pessoas, porque por um serviço que é público. Né? Eu costumo dizer nos meus atendimentos, né? E aí eu chego para aquele homem, para aquela mulher e pergunto, sim, mas por que você foi por que você buscou o advogado? Né? Por que você foi? Não, mas é porque eu não estou tendo condições, eu não tenho acesso, coisa. Aí a gente vai explicar, porque advogado a gente procura, né? Quando é para defender o direito da gente, não para Uhum. solicitar nada administrativo, e não para requerer algum serviço, né? Então, assim, pessoas que ainda não têm ainda nem o seu pedido negado, o seu benefício negado, mas que vão através dos advogados, e aí, assim, eu não culpabilizo, não responsabilizo, né, os advogados, muito pelo contrário, até porque a própria instituição fez um convênio, né? A Uhum. OAB hoje é uma entidade conveniada, né? Então a própria instituição é que favorece que as pessoas saiam de dentro das agências e vão para outros espaços. Isso por quê? Porque não tem servidor suficiente. E aí com isso a gente já vê o quê? O desmantelamento do que é público, né? É acabar, é destruir realmente tudo aquilo ali que é público. A gente tem E aqui uma pergunta de Iago e de Mauri, mas fala antes dessa questão que a Ariadna coloca aí da mudança nessa avaliação da pessoa com deficiência, em que isso muda na vida dessas pessoas. então, e aí sim, como você estava falando, assim, a gente muitas vezes não tem noção do que essas coisas que acontecem internamente, os reflexos que isso tem lá fora, né? Principalmente para os usuários, as usuárias, para a população. Né? Então, os prejuízos eles são muito grandes. No que diz respeito à avaliação social, hoje a gente, inclusive o próprio conselho, tem várias situações em relação à avaliação social da pessoa com deficiência. Uma é em relação, inclusive, a um manifesto que o próprio Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência já lançou, né, já publicizou, né, da retirada, né, da avaliação social na fase recursal, né, do requerimento do benefício assistencial. Porque o que é que acontece? Deixa eu tentar explicar, que talvez eu tenha confundido as coisas. Quando a gente vai requerer um BPC, né, por exemplo, a gente passa por 3 etapas. Aquele usuário ele passa por 3 etapas. Que 3 etapas são essas? A primeira etapa é quando ele dá a entrada, ele solicita o benefício, apresenta toda a documentação, né? E o servidor responsável por essa análise vai lá, analisa toda a documentação, vê que está tudo ok, e aí vai
para a realização da avaliação social, que é a segunda etapa. Após a realização da avaliação social, a gente tem a perícia médica, né? A avaliação pericial. Quando o benefício não é concedido, né? Quando não há o reconhecimento desse direito dessa pessoa que requereu o BPC, o benefício de prestação continuada, ele tem o direito de recorrer, né? E aí, quando ele tem o direito de recorrer dessa decisão, não, ele não concorda com a decisão, né? E aí ele solicita isso administrativamente, sem necessariamente ter que ir até a justiça, né? Para tentar que isso seja reparado. Então, ele pode entrar com recurso. E aí, o que é que acontece? Agora, na fase recursal, e aí com recursos, esse usuário, possibilitava esse usuário passar por uma nova avaliação social e uma nova perícia médica com profissionais diferentes, né? Só que agora, né, foi publicado um decreto e retira a avaliação social na fase recursal, né? Retira a avaliação social, deixa só nas mãos dos médicos, né? Isso vai na direção contrária, na lei brasileira da pessoa com deficiência, vai na direção contrária de toda a legislação voltada para as pessoas com deficiência, né? Um outro aspecto em relação à avaliação social é que há uma como é que eu posso dizer? Há um trabalho paralelo, né, para mudança no fluxo dessas etapas que eu falei, né? E como seria essa mudança? Seria, primeiro, passar pela perícia médica. A perícia médica, não reconhecendo esse direito, não chega mais nem para o serviço social. Não dá o direito nem de passar para o serviço social, né? Um outro aspecto também relacionado à avaliação social eu acredito, acho que por conta dessa questão aí da pandemia, né, a gente estava com um novo instrumento, né, que foi validado já, né, tanto pelo CONAD, que é pelo Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, como por pessoas da UNB, professores da UNB, já foi validado um novo instrumento, um instrumento que foi construído coletivamente, pautado no instrumento que a gente utiliza atualmente, né? Esse instrumento já estava para a gente utilizar agora ainda esse ano, mas eu não sei como é que vai se dar, né, mediante a situação da pandemia. E ainda em relação à avaliação social, a gente tem discutido, né, que a gente vai vivenciar um desafio muito, muito grande pós-pandemia, porque a gente tem notícia, a gente sabe, né, que a gente tem no Brasil inteiro 500 mil BPCs represados, 500 mil processos, 500 mil requerimentos de pessoas idosas, de pessoas com deficiência, que solicitaram esse benefício e esse benefício está ali em stand-by. Mas é importante que se diga que esse represamento não é resultado da pandemia. Esse represamento teve contribuição da instituição que boicotou, né? Eu digo boicotou mesmo, por algum tempo esse benefício, priorizando outros, deixando esse benefício lá, com a digitalização, ele agora pode fazer isso, deixando que eles chamam de repositório. Que era uma das coisas que ele mais queria mexer, era o BPC, né? Exatamente. Então, a gente vai passar por esse desafio porque são muitos benefícios represados, um número reduzidíssimo de assistentes sociais, né? Que a gente tem. Várias agências, como eu já coloquei em outros momentos, várias agências têm assistente social e vão haver uma pressão muito grande, né, para priorizar apenas a realização de avaliação social. A gente compreende, a gente tem total clareza, né, da necessidade do usuário, da realização dessas avaliações sociais. Mas a gente também entende
que o trabalho do serviço social previdenciário na instituição ele não se limita apenas à avaliação social. Nós também temos a socialização, que agora, nesse momento de pandemia, é um serviço que está sendo muito prejudicado. Né? E com a digitalização do INSS, como eu já falei anteriormente, o único profissional que ainda atende, né, esse usuário que tem dúvidas, que não sabe como acessar, que não sabe se instrumentalizar, inclusive, para requerer um benefício, esse profissional é o assistente social. Então, se a gente deixa de realizar esse trabalho, esse atendimento, as pessoas vão ser prejudicadas, porque o que eles colocam é para ser atendido pelo 135. Quem já teve a oportunidade de ligar para o 135 sabe da dificuldade. 135 é um serviço terceirizado. Né? É um serviço terceirizado e é uma dificuldade muito grande. Né, das pessoas conseguirem uma ligação pelo 135. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem 500 mil benefícios represados no país todo, e desses 500 mil, estou aqui olhando para a minha colinha, 152 mil aguardando avaliações sociais. E hoje a realidade do serviço social do INSS, Tassi, hoje a gente tem vários assistentes sociais acumulando serviço, né? Acumulando Ô, serviço Cassandra, quando a gente diz a pulverização das ações, diga. eu não sei se você, quando abriu a live aí, se você viu a hora, porque a gente só tem Não. 1 hora. Aí eu não sei como é que vai ser, porque eu marquei aqui, depois que eu comecei, já fazia um tempinho que você estava e alguns minutos que a gente tinha começado aqui, tá? Sei, E nós sei. temos algumas perguntas aqui que eu acho que seria bacana a gente não deixar sem Certo. respostas, porque aí se de repente a gente cair, a gente precisar voltar para dar um oi às considerações finais, a gente faz, mas a gente precisa salvar aquela, e só vai salvar uma, tá? A interessa maior aqui do debate. A Jussara e outras pessoas vão na mesma observação, né, que é cada vez mais difícil ter acesso aos benefícios por conta desse desmonte que vem acontecendo. A Alane Rocha, lá atrás ainda, ela fez uma observação sobre a questão dos advogados, que ela disse que ainda chegam vários usuários nos CRAs pedindo ajuda porque quem deu entrada nesses processos ou nesses requerimentos depois não dão o devido acompanhamento para esse usuário e eles chegam nos CRAs pedindo ajuda sobre os seus requerimentos. Você vinha falando aí já das atividades, das atribuições aí do assistente social, quando eu lhe cortei. E aí eu já fiz isso exatamente porque o Iago, e ele vai na linha de alguns comentários seus no dia de ontem, quando a gente conversava com o Júnior no primeiro dia dessa semana da assistente social, sobre as atribuições, né? Se eles estão tirando várias atividades do serviço social, da assistente social, que distancia da população, que outras ações, até indevidas, por exemplo, eles estão repassando para a categoria. Olha só, desde que a gente entrou na instituição, né, que há essa tentativa de nos colocar para habilitação de benefício, para análise e habilitação de benefício. Primeiro, essa é uma atividade, né, que não é uma não é de particularidade do serviço social, né? E segundo, o que é pior, nesse processo de habilitação, né, e é importante que as pessoas tenham esse entendimento, né, para não entender aí, não comprar o discurso institucional, né, que quando diz, se as assistentes sociais forem para habilitação, vai acelerar, o número de benefícios represados vai diminuir. Mas não é bem assim, porque assim, no processo de trabalho, né, de habilitação e análise desses benefícios, tem uma fase que fere diretamente o nosso código de ética, né? Que é averiguar se realmente aquele usuário está declarando é verdadeiro ou não, né? E a medida
né? Além disso, que é muito grave, né? Que eu avalio como muito grave, tira, né? Nos tira do foco principal, que é as nossas atribuições privativas dentro da instituição, porque hoje o único profissional, né, que pode fazer um parecer social, e esse parecer social ele trabalha na ótica da inclusão, né, de reconhecer, né, o direito daquele cidadão, daquela cidadã. O único profissional é o assistente social. O único profissional que pode realizar a avaliação social, que inclusive há uma tentativa também de isso ser ampliado, né, para que seja multiprofissional, é o assistente social. Né? O profissional que faz esse atendimento de socialização, porque não é apenas um mero repasse de informação, porque no INSS a gente tem esse serviço de OI, que eles chamam de orientação e informação. Quem faz essa socialização das informações previdenciárias dentro da instituição é o assistente social. Não é? Então, assim, a todo momento tem essa tentativa de nos desviar do que é privativo, do que é atribuição nossa. Né? Hoje a gente vivencia várias colegas que estão se dividindo em dois serviços. Não que não possa desempenhar esse outro serviço, né? Mas é um serviço que que pode ser desempenhado por uma terapeuta ocupacional, por uma fisioterapeuta, né? Por outros profissionais. E vai numa outra direção, né? Vai um pouco numa outra direção. Eu prefiro não me remeter a esse serviço, que no caso seria da reabilitação profissional, porque muitas vezes eu prefiro ter um distanciamento desse serviço. Né? Então, eu não tenho nem posso chegar aqui e dizer, fazer uma avaliação desse serviço, que é um outro serviço previdenciário. Né? Então, assim, quem tem uma postura crítica dentro da instituição, que vai nessa direção de ampliar, de consolidar o reconhecimento do direito, né, previdenciário, no atendimento aos benefícios assistenciais, é o serviço social previdenciário, que somos nós, assistentes sociais. Às vezes querem nos colocar no SOGP, que é a seção de gestão de pessoas, nos dividir no serviço antes era que era relacionado à saúde do servidor, entendeu? Está sempre querendo nos deslocar, nos colocar em várias demandas, e a gente sabe que isso vai repercutir diretamente na qualidade do nosso serviço. E a gente tem um compromisso ético com esses usuários, com a qualidade desses serviços prestados. À medida que a gente tem as nossas ações diluídas, né, as nossas ações técnicas e privativas diluídas, a gente caminha para isso. Para ter a qualidade desses serviços comprometida. É bacana essa sua reflexão, que ela conecta bacana com o nosso dia de ontem, que a gente vai discutir pela frente, amanhã assistência social com a Andresa. E vou citar aqui as últimas presenças, tá? E passar para você com a última pergunta, que ela é bem recheada, essa última pergunta, já que a gente também não sabe como está o tempo. E aí eu registro já porque entrou agora aí há pouco a Patrícia Veras, colega assistente social de Recife, grande amiga do coração. Entrou também uma amiga aí de muito tempo, da adolescência ainda, a Flávia Petrônio, e minha irmã, ontem foi minha mãe que entrou, hoje minha irmã Márcia Teixeira, direto das Minas Gerais, presente aí na nossa live de hoje. A Vânia, o Edísio, lá de Campina Grande, Bete Alcoforado, mandando um oi, uma boa noite, Fátima Menezes, Hélio, Kênia, uma galera entrando ainda, mas agora a gente está aqui indo para a última pergunta para a nossa amiga e colega de profissão, Cassandra, que teve na gestão do CRES comigo e eu na gestão do CRES com ela. É a pergunta da Mauri e da Manu, que elas acabam dialogando, tá? A Mauri pergunta quais os desafios do serviço social nessa era Bolsonaro. E a Manu pergunta como está a organização da categoria nacionalmente. Por isso que eu digo que as duas perguntas elas aí se relacionam. E eu passo você para responder essa última pergunta para a gente. O
os desafios, né, eles se acirram, né? Como eu digo, eles nunca deixaram de existir, né, na instituição, porque é um profissional que trabalha na direção contrária, né? Que trabalha na defesa das políticas sociais, dos direitos, então isso tem um rebatimento direto na nossa atuação. Mas aí no governo Bolsonaro ele se acirra profundamente, porque, como eu disse inicialmente, hoje não existe possibilidade de diálogo. Hoje a gente não consegue dialogar, né? Vem os decretos, as normas e cumpra-se. Eu não sei se vocês lembram, antes de passar a reforma, a contra-reforma, nós estávamos proibidas, né? Todo e qualquer servidor do INSS estava proibido de falar sobre reforma da Previdência. Quando foi que a gente vivenciou isso? Eu não alcancei, né? Eu não alcancei momento semelhante, né? Então, os nossos desafios, eles se acirram, eles se acentuam, né? Ainda mais, principalmente quando a gente está numa instituição que cada vez mais ela se aproxima da lógica gerencial, produtivista, né? Que está monitorando o tempo todo, que deixa de lado as questões, os aspectos qualitativos do trabalho em si, e se pauta nos aspectos quantitativos, né? E isso sendo ferramenta, inclusive, de pressão, né? De assédio velado, né? De uma sede organizacional também, institucional, porque isso rebate diretamente no bolso, né, dos trabalhadores, e a gente vê que agora, no INSS, a gente está cada vez mais próximo aí da reforma administrativa, né, com algumas medidas adotadas, né, do ponto de vista organizacional, né? E assim, é a tentativa permanente como eu já falei, do esvaziamento das nossas ações, né? Das nossas representações técnicas do serviço social, né? A medida provisória 905 ela caducou, mas internamente a gente se depara diariamente com a extinção do serviço social previdenciário, né? A medida provisória caducou quando ela fazia aquela referência lá à extinção do serviço previdenciário, mas o que foi uma vitória para a gente, porque aí a gente tem o respaldo ainda, né? A gente tem se segurado nesse pela não extinção do serviço, né, do serviço previdenciário, mas internamente a gente vivencia diariamente essa desestruturação do serviço social previdenciário, essa extinção. E em relação à organização política, né, das e dos assistentes sociais do INSS, isso é algo que realmente, Manu, tem sido um diferencial, né? Hoje a gente tem uma comissão nacional de assistentes sociais, né, do INSS, que é ligada à FENASPES, né, que não estou lembrada agora, mas é ligada à FENASPES, e aí a gente tem representação de colegas nossas aqui da Paraíba, que faz parte dessa comissão, né? Então, assim, a nossa permanência é resultado, inclusive, dessa organização política, né? Dos e das assistentes sociais do INSS, que está sempre demandando, né, as nossas entidades, ao conjunto CETES-CRES, está sempre demandando, levando, e outra coisa, e participando, né? É tanto que, se vocês observarem, a gente está sempre nesses espaços, nos espaços, tanto dos conselhos como dos sindicatos, é uma direção, é uma diretriz que a gente segue, é uma diretriz política que a gente segue no serviço social do INSS, né? De ocuparmos, de estarmos nesses espaços de luta, né? Nesses espaços históricos de luta da categoria profissional. Então, assim, eu avalio assim que as assistentes sociais do INSS, eles
politicamente elas são muito organizadas. Não que isso seja hegemônico, porque a gente também tem, né, alguns problemas, assim, né, nesse sentido de ter colegas que se colocam à disposição da instituição, né, e que isso enfraquece a nossa luta, mas que a gente não esmurece, né, por conta dessa meia dúzia aí de colegas que se submetem, né, aos ditames institucionais, que a gente recua. Não, muito pelo contrário, a gente está sempre se organizando politicamente e fazendo os debates, fazendo os enfrentamentos que a gente precisa. E a gente está sempre provocando, né? Inclusive agora a semana passada, teve uma reunião, né, com o presidente do INSS e com a participação de assistente social. Então, todas essas reuniões que o sindicato provoca junto ao INSS, com a gestão do INSS, sempre tem a participação de assistentes sociais. Agora, essa semana mesmo, já tem uma outra reunião marcada e a comissão Nacional de Assistentes Sociais do INSS vai estar presente, está sempre na mesa de tensionamento junto aos gestores. É importante essa sua reflexão e por isso que a gente pede e lembra para você, Cassandra, de baixar depois de salvar o vídeo aí no IGTV, ou de salvar, ou de postar 24 horas. Quando você encerrar, que vai aparecer aí onde tem encerrar, que você apertar, vai aparecer alguma dessas opções. Aí você não bota para descartar, você vai lá baixar ou IGTV ou 24 horas, porque eu não sei como vai aparecer para você. Para mim ele aparece a opção do IGTV. Antes aparecia de deixar 24 horas nos stories, né? Então vai depender de como aparece para você aí. E essa reflexão é importante porque não mudaram, não tiraram o BPC, mas você diz para a gente que eles deixaram mais de 500 mil represados de antes da pandemia, né? Não desfizeram o serviço, mas eles, na lei legalmente falando, mas eles fragilizam e mudam das formas mais variadas para negar às pessoas esses direitos. Então, não é à toa que a gente vê aqui várias pessoas, como não vai dar para ler os comentários, que a gente já está aqui nesse finalzinho, mas a Ariadna reforçando várias discussões feitas aqui, contribuiu muito com o nosso debate de hoje também. A Renata, Socorro, Rafael, Renata Rosa, né? Juan Barros, Renata Rosa também. Aí vamos aqui, Leide, falando da importância desse nosso debate, conversa de hoje. O Newton, a Viés Consultoria, uma iniciativa aí de grandes amigos nossos. Karina Menezes, falando a resistência. Resistência, né? Flávia, Vânia, pessoas também que já estiveram com a gente em gestões, falando da importância de espaços e de momentos como esse para a gente avançar na resistência, na luta de direitos e na formação. Porque muito do que a gente está conversando, muito do que você disse aí, da nossa conversa aqui, nós que estamos ou no Ministério Público, ou na saúde, ou na assistência social, no Tribunal de Justiça, como tem colegas aqui também no tribunal acompanhando, não conseguimos ver esse detalhe, né? A gente vê a vitória que foi em não derrubar o BPC, mas não vê essa observação que você diz, vê a vitória que foi o serviço continuar existindo, mas esses detalhes que por dentro eles vão desmontando a todo custo, e como muitas disseram nos comentários, retirando os direitos da população do nosso povo brasileiro. Então, Cassandra, agradecer a você por esse momento de hoje, por essa conversa tão bacana, você que eu pude compartilhar momentos de alegria nos momentos de encontro nosso fora do CRES, momentos mais tensos durante reunião de conselho ou enfrentamento com gestões, mas que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, a gente vê o reconhecimento aí nessas falas de quem acompanhou hoje.